Boa tarde para todo mundo. Queria começar agradecendo a presença de todos nessa nossa primeira live aqui, nessa primeira webinar que a gente vai fazer, com o objetivo de ajudar as escolas, enfim, dar uma contribuição aqui para todo mundo em relação a esse momento super complexo que a gente está vivendo. Queria agradecer em especial os nossos convidados aí, Roberta, Léo, Emerson, Brian, que se disponibilizaram aí no meio desse turbilhão todo que todos estamos vivendo, mas se disponibilizaram a vir aqui trocar com a gente e também dar essa contribuição para todo mundo. Não só contribuição, né, mas também aprender. A gente nunca é um caminho de mão única, né? Sempre é legal essa troca que a gente pode fazer. Eu vou escrever um texto aqui, eu vou colar um texto aqui que já está escrito, para que vocês que estão participando, se quiserem, ou me mandar e-mail, ou colocar aqui no chat mesmo os e-mails, os endereços de e-mail de vocês, que eu vou consolidar tudo que a gente falar aqui, vou enviar tanto o link para o vídeo, quanto um textinho com os pontos principais do que a gente conseguir extrair desse bate-papo, tá bom? Então, se vocês quiserem, ou mandem no chat, que fica aqui do ladinho direito das janelas de vocês, ou me mandem um e-mail com esses endereços de e-mail de vocês, tá? Estou super feliz para um primeiro momento aqui, já somos mais de 40 conectados, então muito legal, valeu demais pela participação. Eu queria pedir para que Roberta, Brian, Léo e Emerson se apresentassem, por favor. Quem vai começar? Por favor, Roberta. Vou começar, então. Meu nome é Roberta Ferraz, eu sou Technology Integrator, que seria uma espécie de integradora de tecnologia na Avenue São Paulo, já desde o início da escola, em 2018. Sou de Recife, para quem já percebeu que eu tenho um sotaque. Trabalhava na ABA, em Recife, Global School, até vir para a Avenue, também como coordenadora de tecnologia educacional lá, então já trabalho com tecnologia educacional desde 2012. Vou passar a palavra para os meus colegas, então. Bom, olá pessoal, boa tarde. Meu nome é Brian, eu também sou Technology Integrator na Avenues e como Roberto, eu comecei lá dessa começa em 2018. Eu tenho quase 8 anos morando aqui, trabalhando na educação aqui em Brasil. Então, hoje é um grande prazer compartilhar essas experiências nesse momento com vocês. Bom, assim como o Brian e a Roberta, eu também trabalho como Technology Integrator na Avenues. Desculpa, meu nome é Leonardo Pena. E eu sou, acho que a última adição à equipe da Avenues. Eu entrei, na verdade, tem um pouco mais do que um semestre. Eu sou do Rio, antes eu trabalhava na Escola Eleva como coordenador de tecnologia educacional lá. Também já tem um tempinho em que eu atuo na área e acho que é isso. Bom, eu sou o Emerson, sou diretor de tecnologia do Colégio Bandeirantes. Já estou liderando esse projeto há 7 anos no Bandeirantes. E antes eu trabalhava no marketing, era coordenador de marketing, é o cargo de gerente de marketing, né? E o convite foi há 7 anos, foi para trazer a experiência do usuário mesmo para a tecnologia. Então, é um olhar a tecnologia do Bandeirantes era muito focada para como o usuário utiliza a tecnologia. Menos técnico e muito mais a tecnologia para as pessoas, né? E é um prazer falar com vocês. Obrigado, Léo, pelo convite. Espero ajudar o máximo e também ouvir um pouco, se puder, as pessoas, porque acho que está no momento em que está todo mundo aprendendo rápido. O que está sendo legal é que muitos sonhos que a gente tinha e que a gente não conseguia pôr em prática, a gente está conseguindo colocar nesses poucos dias e vendo tantos professores usando tecnologia de um jeito tão legal. É isso aí.
É a mais pura verdade, né, Emerson? A gente está sendo forçado a adaptar algumas coisas que a gente vinha buscando nas instituições e, de repente, está acontecendo com mais dificuldade, com menos dificuldade, mas está caminhando, né? A gente tem umas perguntas aqui que eu gostaria de fazer para vocês e a gente passa por essas perguntas e aí abre para as pessoas falarem. Pode ser assim, a gente consegue também influir, já somos 60, 59 para ser preciso, na call, então se a gente deixar aberto, a gente não vai conseguir fluir e ouvir um pouquinho da experiência de vocês, tá? Mas aí depois dessas perguntas que já estavam desenhadas, a gente começa a trocar um pouquinho mais. Eu queria perguntar para a Roberta e para o Emerson, quais são esses desafios que vocês encontraram nas instituições de vocês para se preparar para esse fechamento repentino das escolas, né, da parte física das escolas, e queria entender de vocês quais dificuldades principais vocês encontraram. Roberta, ladies first. Pronto, vamos lá. A gente, como todo mundo, acho que a gente já vinha se preparando um pouco para um eventual fechamento, a chegada do vírus aqui no Brasil. Só para dar um contexto maior em relação à Avenues, particularmente, a gente estava bem por dentro do que estava acontecendo, porque nós temos um campus na China, né? E o campus da Avenues de Shenzhen estava fechado desde o início do ano por causa do corona, então a gente até foi dar uma olhada hoje, dando uma volta nos e-mails que a gente tinha desde no início de fevereiro, a gente já tinha comunicação de que a escola não estava voltando por causa do vírus, então a gente já estava dentro do nosso grupo, passando por uma situação semelhante na China alguns meses atrás, né? Já há um tempo. Além disso, então isso fez com que a gente começasse a fazer uns brainstorms em relação à possível vinda dessa situação para o Brasil e para as outras escolas que nós temos, né, em Nova York e no Avenues Online também, como é que isso impactaria. Então a gente começou a preparar e fazer brainstorming de alguns cenários que poderiam acontecer para estar pronto para essa crise chegar aqui e de alguma forma também adaptar, porque apesar da gente ter uma escola na China, nossa escola na China só é para educação infantil, então ela não se aplica totalmente ao que a gente tem aqui em São Paulo, que a gente tem desde da educação infantil até o 2º ano do ensino médio. E aí a gente estava preparando um grupo para isso, fazendo também um benchmarking, né, com outras escolas na China e na Ásia, particularmente como é que elas estavam lidando com essa situação, quando no dia 6 de março a gente foi surpreendido com um caso confirmado de Covid na nossa escola, com um aluno nosso que estava frequentando as aulas. Isso foi numa sexta-feira, dia 6 de março à noite, então saímos da escola normalmente na sexta-feira, depois de ter algumas reuniões sobre isso, e chegamos em casa e fomos surpreendidos com a notícia de que a escola teria que ser fechada imediatamente. Então a nossa quarentena ela começou um pouco antes, eu acho, do que a maioria das pessoas, por causa desse fato. E aí tudo que a gente vinha discutindo naquela semana em relação a um grupo de ação sobre isso teve que ser acelerado. De uma certa forma, a gente teve que ser meio que empurrado para uma instrução online muito rapidamente, com alguns desafios. Eu acho que eu posso apontar 2 desafios maiores assim nesse cenário, como você me perguntou. O primeiro foi o fato da gente ter tido esse caso sem meio que aviso prévio. A gente não teve assim, a partir de segunda a gente vai fechar. Não, saímos da escola, deixamos às vezes até nossos equipamentos na escola e recebemos a notícia de que a escola ia fechar imediatamente. Isso deu um certo ar de urgência porque a gente tinha para fazer, então trabalhamos todo o final de semana para conseguir pensar num plano de ação mais rapidamente. Essa falta de notice, né, essa falta de aviso prévio do campus. A gente não sabia, por exemplo, nem se a gente conseguiria distribuir os devices que a gente tem, os equipamentos, no programa 1 para 1 que temos, porque muitos dos alunos e professores tinham deixado seus equipamentos na escola na sexta-feira. A segunda parte que eu acho que tem sido um grande desafio para a gente é essa parte de empatia mesmo, de pensar na situação que todo mundo está passando. E quando eu falo de todo mundo, toda a comunidade escolar, né? Pais, alunos, professores, a liderança, todo mundo, todos os funcionários da escola nesse momento, e toda a sociedade, né? A gente tem que tentar pensar em como a gente pode focar numa coisa simples, mas que garanta o que a gente está precisando
dar continuidade na escola, acho que isso é um grande desafio, e ter certeza de que os alunos vão conseguir, os pais também e os professores, navegar numa situação de imprevisibilidade e mais num ambiente que eles reconheçam ao mesmo tempo, mesmo sendo fora do campus. Eu acho que foram os dois principais desafios para começar. Interessante, bons desafios, né? E para você, Emerson, como foi no Colégio Bandeirantes? Eu sei que não teve essa antecipação que a Roberta comentou aí, né, por um caso que aconteceu lá, mas como foi para você aí? Acho que seu microfone aí, agora sim. Não, é que você estava aprendendo ele aí. Ah, desculpa. Eu destravo o próximo. Bom, acho que o principal desafio foi o tempo, né? Acho que a gente teve muito pouco tempo para tomar as decisões, tinham que ser decisões rápidas. Via de regra, a escola tem uma estrutura hierarquizada e nesses momentos a gente tem que empoderar muitas pessoas na ponta para as decisões. Então essa era uma questão muito importante logo no primeiro momento, era entender quem que ia poder tomar as decisões. Houve um momento também que a gente ficou na dúvida se a gente ia fazer as videoaulas de forma síncrona ou assíncrona, quer dizer, se ia ser ao vivo ou se a gente ia gravar as aulas. A gente rapidamente chegou à conclusão de que a gente devia fazer gravação de aulas e não fazer aula no horário mesmo do aluno, por vários motivos, da complexidade de fazer uma estrutura como essa na casa das pessoas, porque a gente está trabalhando com isso ficar 3 meses, pelo menos. Então, pensar que o professor vai ter que gravar a aula dele na casa dele, a gente achou que ia ser apesar de todos os professores do Bandeirantes terem o tablet para fazer a gravação, a gente achou que ia ser bastante complicado para viabilizar isso. E no mais, a gente está vivendo uma crise que provavelmente algumas pessoas da nossa comunidade, ou pais ou avós das pessoas da comunidade, vão passar por algum momento de dificuldade. Então, você manter a necessidade de ter aquela pessoa dando aula ao vivo podia ser um risco muito grande para o processo, para a estratégia do que a gente estava montando. Não que a gente não vá fazer algumas coisas síncronas. A gente até hoje fez uma reunião longa de 3 horas assim para decidir coisas que a gente vai fazer de forma síncrona. Mas o core da estrutura é para a gente trabalhar de forma assíncrona. Um outro desafio foi fazer o aula a aula, porque essa não era a nossa estrutura, não era essa. A gente normalmente publicava conteúdo e aí as pessoas acessavam o conteúdo no nosso LMS, né? Só que agora a gente precisava estruturar o aula a aula para o aluno entender o que ele ia fazer. Então isso também foi um desafio grande no começo para chegar com os coordenadores de disciplina e chegar num consenso disso. Outro desafio foi conectar os diferentes públicos. Então, a gente precisava, de alguma forma, ter conexão com os alunos, com os pais, com os professores, e de uma forma mais online, menos e-mail, tinha que ser alguma coisa mais rápida. Então, a gente acabou instalando no nosso LMS um chat, um bate-papo com os alunos. Então, hoje a gente tem tirado dúvidas dos alunos online, enquanto eles estão trabalhando, a gente tem o suporte online para eles. A gente também montou uma estrutura de suporte para os professores, quer dizer, o professor precisa de algum auxílio na casa dele com a máquina dele. Hoje, toda a nossa equipe de suporte, que antes dava suporte só lá dentro da escola, está dando suporte na casa do professor de uma forma online, né? Acho que basicamente foram essas 5. O tempo, a questão do síncrono assíncrono, fazer o ajuste das aulas, conectar os diferentes públicos e dar suporte para esses públicos. Legal, foram muitos desafios aí também, não, Emerson? É interessante ouvir, porque aqui, olhando do lado de fora, tanto na minha cabeça aqui, tanto Avenues quanto Bandeirantes, por já terem a tecnologia muito no dia a dia, teria sido relativamente mais simples. Claro que nunca é um negócio inesperado, mas eu estou ouvindo desafios que vocês estão me colocando aqui, que eu achei que alguns deles estariam mais tranquilos pela tecnologia que eu sei que vocês já utilizam, né?
Você falou um pouquinho já, Emerson, sobre as resoluções, como vocês resolveram esses problemas, mas queria pedir para o Brian contar para a gente como foi lá na Avenues esses problemas, como vocês resolveram essas questões aí que a Roberta nos contou, né? Pronto. Vamos lá. Sim, então, como a Roberta falou, uma das nossos primeiros desafios era em como vamos a organizar um plano de aprendizagem online sem nossos alunos ter os devices lá em casa ou também nossos professores. Então, uma das decisões foi, ok, como vamos a solucionar esse problema e entregar os devices para todo mundo possam ter aula online. Então, como o campus era fechado, nós tínhamos uma equipe pequena que foram lá na Avenues e entraram na campus antes que fizeram toda a desinfecção e limpeza para buscar e procurar todos os devices que foram deixados lá dentro da sala de aula. Então, era uma força-tarefa de entrar na cada sala e organizar todos os iPads, MacBooks dos professores, carregadores e tal, para nosso público poder ter o acesso a seu device lá em casa. E depois disso, organizamos uma sistema de entrega que os pais dos alunos podem chegar na Avenues e nós entregamos o iPad para o pai, o motorista que chegou lá. Com isso, para começar, foi uma grande quantidade de iPads entregados. Então, essa aliviou um pouco sobre nossa necessidade de saber que todos os alunos estavam com os devices. Legal. Então, essa ajudou bastante a programar e planejar aulas online mesmo, sabendo que foram entregados. Até hoje, eu acho que estamos com 99% com nossos alunos com o device do Avenues lá em casa fazendo aula. Que bom, isso é excelente, né? Realmente é uma das coisas que a gente teria de ter na casa dos alunos para conseguir fazer isso, né? Todos conectados ali, senão isso realmente não funcionaria. E para você, Emerson, dos outros problemas que você citou, o que você enxerga ali de melhores práticas, né? Que soluções vocês trouxeram ali entre aqueles 4 problemas que você listou para a gente? Bom, eu acho que foram várias coisas, né? Por exemplo, a gente está falando da parte pedagógica agora, mas a gente também precisava levar toda a estrutura da escola para fora, desde da contabilidade, que vai continuar fazendo cobrança de matrícula, de mensalidade, até a biblioteca, a secretaria. A gente teve um desafio de colocar toda a infraestrutura para funcionar fora. Então, a gente foi ver, por exemplo, os meninos do suporte, quem não tinha acesso com banda larga em casa, a gente foi atrás para conseguir infraestrutura para eles terem acesso e fazer atendimento. Uhum. O pessoal que faz da contabilidade, que lida com dados muito sensíveis, né, de valores de pagamento, a gente também abriu uma VPN para eles conseguirem trabalhar com segurança lá na casa deles. Agora, voltando a falar dos professores, assim, a gente precisava rapidamente capacitar todos os professores a fazer vídeos e fazer edição de vídeos. Não todos, porque muitos já faziam, e foram esses que nos ajudaram muito. A nossa equipe nós temos 4 pessoas para fazer capacitação de professores, mas eles não iam dar conta de capacitar todo mundo, todos os 160 professores que a gente tem. Então, eles começaram essa capacitação com alguns e a gente foi replicando. Então, professores ensinando professores também durante o processo. Então, a gente tinha professores de geografia que já tinham alguma habilidade, outros com menos.
esse grupo de geografia, esse professor dava aula para os colegas. E isso a gente achou que era importante fazer para disseminar mesmo, para trabalhar com uma rede distribuída mesmo de pessoas produzindo conteúdo. Para vocês terem uma ideia, semana passada, de quarta a sexta-feira, os professores produziram mais de 500 aulas, mais de 500 videoaulas. Mas isso porque a gente distribuiu essa produção. Uau. A gente também deu para eles uma estrutura de uma empresa de edição de vídeo, que quem não se sentir confortável com a edição que fez, manda o vídeo para o editor e essa empresa está fazendo a edição dos vídeos. Isso tudo para tentar deixar a qualidade da aula lá na ponta a melhor possível, porque a gente sabe que o maior desafio que a gente vai ter agora é manter os alunos engajados, né? Porque, por enquanto, os nossos alunos, a gente está tendo uma média de 98,6% dos alunos estão acessando a plataforma todos os dias. Que bom. A gente sabe que a dificuldade que a gente vai ter agora vai ser manter esse engajamento. Então, como criar novas rotinas de estudo, como a gente criar as avaliações. Esse também é outro desafio, como é que a gente cuida dessas avaliações dos alunos, enfim. Acho que é um pouco isso. Legal. Até pontuando para todo mundo, numa conversa um pouquinho antes da call aqui que eu fiz com o Emerson, com a Roberta, com o Léo e com o Brian, nessa consolidação aí do que a gente conversar hoje, eu também vou anotar aqui esses desafios que todos vocês estão colocando. E se quiserem escrever lá no chat também pode ser legal, tá, pessoal? Pode ser uma boa. E aí a gente consegue também buscar soluções para isso, tá? Eu já estou desde a semana passada com o meu time aqui na Filho... aqui não, né? Na Filho Sem Filo, tá cada um na sua casa. Mas já buscando algumas coisas por resposta a uma pesquisa que a gente lançou semana passada para clientes. E então a gente já sabe algumas dessas necessidades, estamos anotando as outras aqui para a gente buscar soluções que possam ajudar as escolas nesse momento, tá? Léo, posso te chamar de Léo, Xará? É difícil chamar um Leonardo de Leonardo aqui, viu? Eu pelo menos estranho quando alguém me chama de Leonardo. Léo, eu queria ouvir de você, por favor. Até citei um pouco antes esse ambiente virtualizado que vocês já tinham aí na Evenus, tudo até por conta da conexão com as outras unidades, principalmente em Nova York, eu acredito, né? Ainda assim, a gente já falou hoje aqui que teve necessidade de novas coisas e adaptações. Conta para a gente um pouco como foi, o que vocês precisaram fazer aí a toque de caixa para fazer isso funcionar, por gentileza. Tá, ok. Problema nenhum, pode chamar de Léo. Na verdade, eu até estranho quando não me chamam. Eu também, eu brinco que eu lembro da minha mãe brigando comigo quando me chamam de Leonardo. Então, Léo é muito mais legal. Acho que é um trauma comum que a gente tem, então. Eu acho que, assim, a gente já tem, né, como a Roberta mencionou, a gente já tem na Evenus um programa one-to-one, que, assim como o Brian falou, a gente conseguiu depois estender para as casas, né, para as famílias. A gente também já costuma, a gente já tem um LMS, a gente já tem, né, um sistema de aprendizagem, que é o Canvas, que a gente usa com os alunos do nosso ensino fundamental e do ensino médio, ensino fundamental 2, né, ensino médio. Então, isso já facilita essa transição. A gente já estava também, nos nossos papéis, né, como Tech Integrators, a gente já estava acostumado a trazer a tecnologia para dentro de sala de aula, mas eu acho que nada como fazer essa mudança completa para um ambiente online, né? É totalmente diferente, facilita, mas ainda assim, algumas adaptações que a gente teve que fazer. Primeiro, quando os professores fazem uso da plataforma de aprendizagem, né, do nosso LMS, eles têm uma flexibilidade maior porque eles estão em sala de aula, então eles podem fazer acordos com os alunos, eles podem tirar dúvidas, eles podem explicar como aquilo vai acontecer, mas quando você vai para um ambiente online, se não existe uma consistência muito forte entre todas
entre a adoção por parte dos professores desse recurso, você acaba gerando uma dificuldade para o aluno trabalhar dentro da plataforma. Então, acho que o primeiro ponto foi a gente definir certos padrões que todo mundo utilizaria nesse momento. Eu acho que um segundo ponto foi criar soluções para momentos síncronos, né? A gente, dentro de sala de aula, a gente não precisa desse recurso, embora eventualmente use para se conectar com outras escolas ou para fazer projetos específicos, mas isso não é algo que todos os professores estavam acostumados a utilizar no dia a dia. Então, a gente teve que, como equipe de tecnologia, primeiro preparar esse cenário para que todos os professores, de uma forma rápida, pudessem usar algum tipo de ferramenta para ter esses momentos síncronos com os alunos, né, ao vivo. Então, a gente começou usando uma solução dentro da nossa própria plataforma, que é o Canvas. Atualmente, a gente já está mudando, a gente está tomando a decisão de adotar o próprio Zoom, que a gente está usando aqui. Legal. Então, essa foi uma outra mudança. E acho que, por último, um terceiro ponto que eu posso ressaltar, eu acho que é todo o suporte, toda a estrutura de suporte que a gente precisou criar, né? Então, quando você tem... Eu vou tratar o estagiário com isso aqui. Oi. Ok, quando você tem um grupo de alunos, professores e famílias fora do ambiente escolar, o número de dúvidas aumenta incrivelmente. Então, você tem que ter uma dinâmica de resolução de todas as questões que esses stakeholders estão apresentando muito mais eficiente do que a gente teria dentro da escola. Então, isso a gente... toda essa solução de sistema de ticket, a como a gente se organiza, foi também uma grande mudança para toda a nossa equipe, né? Tanto o pessoal de infra como os tech integrators. Legal. Realmente muitas coisas que acho que a gente nem imaginava ter de lidar de forma tão rápida assim, né? E resolver de forma tão rápida. Conversando com algumas escolas, eu tenho visto que, independente dos desafios encontrados, as soluções foram saindo, né? Não necessariamente do melhor jeito, como você citou, começou usando o Canvas e depois mudou para o Zoom, porque aí você entende melhor as necessidades. E acho que isso tem muito a ver com o que a gente vê no nosso universo de startups, assim, essas pivotagens que a gente fala, essas mudanças de roteiro que a gente vê o tempo inteiro. Até para citar um fato curioso, eu soube que aí na Evenus, porque o pessoal da segurança me ligou, vocês usaram o Filho Sem Fila para entregar os equipamentos para os alunos e para os pais, né? O que foi super legal. Obviamente, a gente nunca ia imaginar um uso disso para o Filho Sem Fila, né? Mas foi super legal como vocês também olharam para adaptar as ferramentas e buscar essas melhores soluções, né? Emerson, para você aí no Band, esse uso de tecnologia que vocês já tinham, você acha que ajudou também nesse processo? Quer dizer, essa construção que você vem fazendo nesses últimos 7 anos, né? Como você comentou que está na instituição, de trazer tecnologia não só para a sala de aula, mas acho que principalmente essa mentalidade que a escola já tinha ajudou vocês nesse processo, nessa mudança de rotina aí? Sim, né, Léo? Acho que isso foi super importante. Várias questões. Primeiro, se você já ter o uso consistente de tecnologia e já ter várias soluções implementadas e que todos os stakeholders conhecem, né? Os alunos, professores, os funcionários. Também foi muito importante a forma como a equipe trabalha, porque se a gente tivesse um modelo de trabalho muito top-down, dessa vez não ia funcionar, porque não ia dar tempo, a gente não ia ter velocidade suficiente para dar conta de tudo que a gente teve que dar conta em 3 dias. A gente tomou uma decisão
logo no começo, que era o seguinte: a gente não vai criar ferramentas, não vai usar ferramentas novas, a gente só vai usar ferramentas que a gente já tem, porque nessas horas aparece assim o aluno, o pai do aluno, a mãe do aluno, todos com um monte de ferramentas que podem até ser muito melhores do que as nossas, mas o tempo para capacitar todo mundo e para trazer todo mundo entendendo a ferramenta para dentro ia ser um tempo precioso e que a gente não tinha para dar. Então, Legal. o que a gente decidiu foi manter as estruturas que a gente tinha. E fazendo adaptações, como essa que você falou do Filho Sem Fila, eu acho o máximo, porque aí a gente pega a estrutura que a gente tem com inteligência e põe inteligência para dentro da estrutura e usa ela de outro jeito. A gente fez isso para algumas coisas também aqui, por exemplo, a gente está muito preocupado com as questões de avaliação, porque por duas coisas. Primeiro, porque a gente precisa entregar isso como uma obrigação. Segundo, porque a gente também acredita que é uma forma de manter os meninos ativos, quer dizer, estudando. A gente acha que sempre, se você vale 0,1 na média, eles se dedicam muito mais do que uma coisa que não vale nada. Então, a gente precisava pensar na avaliação. E as avaliações a gente está fazendo síncronas. Então, a gente coloca todos na plataforma ao mesmo tempo e eles têm que resolver os exercícios, a maioria das avaliações. Legal. E aí a gente estava com risco de professores marcarem avaliações no mesmo horário. Aí a gente teve que usar um sistema nosso de agendamento de sala de aula para fazer o agendamento de avaliações. Quer dizer, foi mais ou menos isso que o pessoal da Avenues fez, de pegar uma ferramenta que tinha uma utilidade, a gente usou para outras coisas. Legal. Mas isso só é possível quando você conhece bem a ferramenta e aí você começa a encaixá-la nessa nova realidade, nessa nova necessidade, né? Acho que Isso. a decisão foi perfeita, assim, pensando do ponto de vista de implantação de inovação e de tecnologia, que é algo que faz parte do meu dia a dia. Acho que esse é o melhor processo, né? Você pegar o que você já tem e ir melhorando aquilo e tudo, né? E poxa, bem legal. Obrigado por compartilhar. Eu tenho mais duas perguntas aqui. Queria ouvir, por favor, do Léo e do Emerson, quais são os próximos desafios que vocês enxergam, ou que já foi possível enxergar nesses dias de confinamento, aí, digamos assim, né, que a gente está longe de todo mundo pessoalmente, tendo de gerenciar todas essas questões que vocês nos colocaram. Passar dessa fase, o que vocês enxergam? O que vocês vão resolver amanhã ou mais tarde, a hora que terminar essa call? Vamos pro... Vai lá, Emerson. Já tá desmutado, pode mandar bala. Tá. Bom, eu acho que o maior desafio que eu acho que todos nós temos é manter os nossos jovens saudáveis do outro lado da linha. Eu acho que essa é a questão mais importante a se fazer agora. Estava falando das questões de avaliação, que é toda a questão, parte acadêmica que a gente tem que olhar, mas a gente também está com muito foco em como é que a gente vai ajudar as pessoas a ficarem nas casas delas e não pirarem, né? Porque essa é uma questão que eu acho que a gente tem que ter muito clara, que o cotidiano das pessoas mudou, o dia a dia está diferente, as famílias estão mais juntas, as pessoas não podem sair para dar uma arejada, quer dizer, se tiver uma briga, está todo mundo pertinho, não dá para ir dar uma volta, encontrar o amigo e voltar depois. Uhum. Então, eu acho que também é um pouco o papel da escola começar a pensar em como ajudar esse dia a dia do aluno na casa dele. Então, a gente está pensando em algumas ações nesse sentido também. Do ponto de vista técnico, assim, o que a gente está olhando muito é para tirar relatórios de dentro a gente usa o Moodle, né, como LMS, e usa o Power BI como ferramenta de BI, né? Então, a gente está agora fazendo toda uma busca na base de dados do Moodle para criar relatórios no Power BI para os professores e os coordenadores terem acesso. Do tipo, hoje a gente já montou alguns desses 3 dias, então hoje a gente consegue saber quais alunos estão conectados, quanto tempo eles ficaram conectados, quais atividades eles fizeram. Então, acho que esse tipo de função, acho que a TI vai ter que entregar para o pedagógico poder trabalhar melhor.
a questão de manter os professores motivados, acho que é outra coisa que vai ser importante nesse processo, porque nós temos professores ótimos. Agora, assim como qualquer outra pessoa, ficar em casa por 2, 3 meses, a gente vai ter que trabalhar de alguma forma para eles ficarem motivados. A gente tem pensado em soluções de, por exemplo, oferecer alguns cursos para professores, por exemplo, de edição de vídeo. Eu estou em contato agora com o pessoal que é youtuber para ver se a gente monta um curso de linguagem de youtuber para os professores. Quer dizer, também olhando um pouco essa oportunidade que está surgindo para a gente, uma coisa que a gente sempre quis, por que a gente não estimula agora? Então, a gente está começando a pensar nesse tipo de ações, porque a gente acredita que o maior desafio vai ser manter esse padrão de 98,6% dos alunos ativos durante 3 meses, né? Acho que não vai ser fácil. Não, com certeza é um belo desafio. Está anotado aqui também para buscar soluções aí para apresentar para vocês. O que eu entendo é que se é dor de uma das escolas, pode ser que seja dor de outras também, né? Então vamos ajudar nesse ponto aí, buscando essas conexões. Léo, e para você, o que você enxerga aí de próximos passos ou próximos leões aí para a gente enfrentar? Eu vejo assim, acho que um ponto bastante crítico assim que a gente tem que enfrentar é o fato de a todo momento a situação está sendo alterada fora do nosso controle. Então, só para citar um exemplo, um dos motivos da gente ter trocado de plataforma de vídeo, né, de transmissão síncrona, de sair da plataforma Big Blue Button, que é a plataforma que já é integrada ao nosso LMS, e mudar para o Zoom foi o fato de tinham tantas escolas mudando para esse ambiente de aprendizagem online que a ferramenta que a gente tinha pensado em adotar, ela não conseguia mais lidar com um fluxo de usuários dentro dela e começou a gerar alguns problemas técnicos para os nossos professores e alunos. Então, a gente teve que mudar para o Zoom. E assim como a gente teve essa mudança, a gente começou um pouco mais cedo a esse momento, né? Então, por conta do caso que a gente teve na própria escola, antes do governo ter decretado o fechamento das escolas, a gente já estava fechado há 2 semanas e a gente não tinha como vislumbrar ainda que a gente ficaria fechado por talvez mais 30 dias e a gente não tem noção também de por mais quanto tempo vamos continuar fechado. Então, eu acho que tudo isso gera uma imprevisibilidade que a gente tem que lidar em base diária e é bastante desafiador. E acho que esse segundo é um pouco do que o Emerson já trouxe. Acho que tem sido um desafio muito grande garantir o bem-estar emocional de toda a comunidade, pais, professores, a nossa, né, os demais funcionários que estão dando suporte a todo esse momento. Então, uma coisa que a gente tem tentado fazer, justamente para garantir esse bem-estar, primeiro, a gente está tentando focar em atividades assíncronas, porque a gente sabe que isso gera uma liberdade para todos os professores e também para os alunos, que facilita um pouco que eles criem uma rotina mais saudável nesse momento. A gente está na mesma linha, a gente está tentando simplificar um pouco o calendário e as tarefas que eles têm que fazer nesse momento, para que eles consigam, sem tantas amarras e sem tanto desgaste, passar por esse momento em que eles estão fora da escola. Eu acho que um outro ponto, assim, olhando pela ótica do professor, a gente tem tentado a gente criou um site para eles, então a gente tem colocado lá todos os tutoriais em relação a tudo que ele precisa, a todas as nossas recomendações. A gente tem tentado
mostrar quais as ferramentas que eles vão usar. A gente tem feito de tudo por via desse website e também pelo suporte que a gente dá one-on-one, né, para cada um desses professores. A gente tem tentado reduzir a ansiedade deles, a gente tem tentado deixar eles mais tranquilos nesse momento, porque a gente sabe que muito da carga acaba recaindo sobre eles, porque eles têm que fazer uma adaptação muito rápida para um modelo que eles ainda não estão acostumados. Então, é um modelo, por mais que você já use tecnologia em sala de aula, quando você sai desse momento, quando você entra nesse momento em que tudo é online, você tem que ter uma adaptação enorme da prática de ensino, e a gente sabe que um ponto importante é reduzir a ansiedade do professor, que, para além de tudo, ainda tem que lidar, como todos nós, com esse momento em que você fica recluso em casa. Então, e aí, por parte dos alunos, assim, para tentar reduzir a ansiedade, é algo que a gente tem feito. A gente tem tentado criar morning meetings, né, reuniões pela manhã, síncronas, ao vivo, em que em que os alunos eles têm contato com os demais alunos, mas também com o professor deles, de uma maneira que esse afastamento ele fique menos evidenciado, né, que toda essa questão de estar isolado em casa fique um pouco minimizada, porque eles têm um contato mais direto com os professores e com os colegas deles também de sala de aula. Legal, boa dica aí. E pegando o gancho, eu queria perguntar para vocês todos, começando pela Roberta, o que vocês sugerem como primeiros passos para essa nova realidade? Para as escolas de forma geral, assim, tá? Eu vou até pedir para vocês serem o mais específicos possíveis, porque eu acho que é o melhor jeito da gente anotar e realmente executar, mas também para a gente dar tempo para as perguntas que já começaram a vir no chat. Quem tiver mais perguntas aí também, pessoal, manda lá para a gente conseguir pedir para esse timaço aí que tá nos ajudando aqui hoje. Vai lá, te desmutei. Obrigada. Eu acho que uma coisa que a gente falou hoje pela manhã, quando a gente estava conversando, foi essa questão de se conectar. Acho que o que a gente está fazendo aqui é uma coisa muito importante. A gente não tem a receita pronta, nem o cenário ideal, acho que ninguém tem nesse momento. Então, a gente usar um pouco da tecnologia, que a gente já tem um pouco mais de costume em usar, para se conectar com outros profissionais e trocar essas experiências. Acho que o Twitter está sendo uma base bem legal de troca. Eu tenho recebido também nas newsletters dos sites que a gente assina, né, e das ferramentas, dicas muito interessantes e conectando esses profissionais, esses professores, para trocar essas experiências, porque a gente vai ter que ir vencendo esses desafios a cada momento, né? Não dá para a gente pensar num plano e seguir com ele para sempre. A gente vai ter que ver o que cada um está fazendo. Isso foi uma coisa que a gente buscou e está continuando a buscar todos os dias para poder reavaliar a atividade da gente e basear na nossa realidade. Claro, cada escola vai ter a sua e vai poder tomar suas decisões, mas ver o que o outro está fazendo, acho que é muito importante nesse momento. Legal demais. Brian, você pode contribuir também com a gente com a sua dica aí, por favor, para os primeiros passos das escolas? Sim, como a gente estamos entrando na nossa terceira semana fazendo isso online, uma das coisas que estamos achando muito necessário é balancear o trabalho entre a escola e a vida pessoal, também para as crianças também. Na começa de tudo isso, a gente focou muito na parte de acadêmico, como vamos a fazer aula de leitura, escritura, ciências e tal. E sim, isso é muito importante. Só que já mudou o cenário bastante, que é um pouco difícil lidar só com esses temas também. Então, agora é no momento de utilizar nossa criatividade e criar atividades interessantes e legais para as crianças fazerem. Por exemplo, a semana passada, na sexta-feira, nós criamos
7 salas de Zoom diferentes, e em cada sala um professor entrou e lidou uma atividade. Por exemplo, uma era um tipo de karaokê, ou TikTok, dançando. Outra Zoom Room tinha nossa professor de educação física fazendo meia hora de treinamento com os alunos. Outro professor tinha umas atividades de arte. Então, é muito importante, porque essas Zoom Rooms aqui que estou falando eram opcionais. Então, era 2:30 da tarde e ficaram uma meia hora, e se quiser entrar, pode. Se quiser sair e entrar, nota também pode. Então, esse balanço é muito importante, ter acadêmico e também um pouco de criatividade entre essas aulas normais. Muito legal, e vai muito ao encontro daquela história de manter a saúde mental de todo mundo, né? Isso ajuda bastante. E as crianças adoram, os professores adoram, saem um pouco dessa rotina nova e todo mundo fica mais animado, enxergado para continuar conectando por videoconferência, porque já mudou tanto. É bem legal ficar com os amigos um pouco, uma cena um pouco mais relaxada também, que é muito importante. É verdade, precisa ter esse momento de descontração. Eu acho que é uma outra boa dica aí. Léo, qual é a sua dica aí para todos nós? Comentando o que a Roberta já comentou, eu tenho a impressão que nesse momento inicial, cada escola e cada comunidade deveria olhar para o que já é usado, para o que já faz parte do parque tecnológico e também dos hábitos e rotinas escolares, e tentar fazer uso disso sem, assim, a gente tem que olhar para fora, ver tudo que é relevante que outras escolas estão fazendo, mas a gente tem que ter esse olhar com base naquilo que a gente já tem. Então é muito difícil, muito difícil você pegar toda a estrutura que a gente usa, que outra escola usa, e para a gente foi o mesmo. Quando a gente estava olhando, era muito difícil pegar e simplesmente adotar o que outra escola estava fazendo dentro da nossa realidade, porque os contextos são muito diferentes. Então, acho que esse primeiro levantamento daquilo que já acontece, daquilo que pode ser transposto para o online, tem que partir muito da própria realidade da escola. Excelente. Boas dicas. Eu acho que essas dicas que vocês deram vão ser muito legais para começar. Para todos nós, né? Não só as escolas. Eu já estou anotando aqui, tendo ideias para a minha própria empresa aqui. Muito legal. Emerson, se você puder, por favor, contribuir com a sua dica. Sim, já anotei algumas coisas aí da Avenues para pôr aqui no roadmap do Band também, que eu achei legais. Acho que tem uma questão importante agora, principalmente para quem está liderando o processo dentro das escolas, que é olhar como um sistema. Então, olhar para as questões sistêmicas e menos para questões pontuais, porque corre o risco de a gente ficar resolvendo coisas muito pontuais e deixar questões sistêmicas passarem. E as questões que são sistêmicas, é muito importante nesse momento que as resoluções sejam bem claras para todos. Então, decisões que vão mexer com todo o professorado ou com todo o alunado, a gente precisa pensar rápido sobre isso, ter clareza e comunicar com clareza, para que daqui a pouco a gente não comece a ter pessoas fazendo as coisas muito diferentes umas das outras, né, dentro da nossa instituição. Com isso, eu estou falando da gente não inventar a roda. Acho que a gente tem que usar o que tem. A gente tem que olhar para aquilo que estou sendo um pouco repetitivo, mas eu realmente acho isso fundamental para não perder tempo. O que o Brian falou dos cursos opcionais está muito dentro dessa questão do que a escola já oferece. A gente tem que continuar oferecendo o que a gente já oferece. O nosso curso, por exemplo, de canto, a professora está dando aula de canto para os alunos no Zoom. Então, são coisas que
a gente tem que trazer as pessoas dos nossos times para pensar em como é que elas vão conseguir colocar o trabalho delas online. Então, essa eu acho que é uma tarefa que a gente tem que passar para eles. E obviamente, dando suporte de ferramenta, tudo, mas a gente tem que dar esse trabalho para eles pensarem, não pode ficar com quem está fazendo a gestão sistêmica do processo. Aí eu queria deixar 2 dicas que eu acho que são importantes. A primeira é que quem ainda não está usando o cloud, quem está ainda com muito servidor em casa, acho que fica claro agora o quanto que é importante a gente ter servidor em nuvem. Então, acho que os orçamentos das escolas, o investimento em tecnologia, hoje a gente consegue fazer a gestão de todos os nossos servidores com as nossas pessoas em casa. Então, ninguém precisa ir lá trocar um disco ou fazer qualquer operação de manutenção lá. E isso também fez, por exemplo, a gente tinha uma média de 50, 60 alunos usando o Moodle ao mesmo tempo. Hoje, agora, minutos atrás, chegou um WhatsApp aqui para mim que a gente está, neste momento, com 931 alunos conectados no nosso Moodle ao mesmo tempo. E isso só é possível porque a gente vai lá na nuvem e mexe nas configurações muito rápido e aumenta a capacidade de servidor. Então, acho que essa é uma dica para quem for pensar em estrutura de TI mais para frente, considerar muito a questão de ir para a nuvem e tirar os servidores de dentro. A outra questão, que é mais prática mesmo de agora, o Zoom, nos Estados Unidos, eles abriram a possibilidade de você ter uma conta, que é uma conta para a educação, muito próximo da conta premium e gratuita. Que aqui no Brasil ela não aparece de cara, mas se vocês escreverem para lá, para eles, e pedirem para liberar, eles liberam. Então, por exemplo, na conta free, normalmente são 40 minutos de reunião, e se você pedir essa liberação, fica ilimitado. Hoje a gente fez uma reunião de 3 horas e funcionou bem, quer dizer, e de graça. Então não tem um aumento de custo. É uma dica que acho que isso vale muito, porque o Zoom é uma ferramenta que todo mundo se adapta rapidamente. Né? Legal. É isso, não? Legal, muito bom. O servidor, bela dica também. Eu vejo muito na Filho Sem Fila que a gente tem picos, né? Nas horários de saída dos alunos, os servidores vão lá em cima e depois eles ficam tranquilos e a gente usa um servidor elástico, então é super tranquilo, é automático, eu diria até. E assim como o Zoom, que abriu para as escolas, a Microsoft com o Teams abriu também, o Hangouts já funcionava gratuito, então tem um leque aí e vai estar tudo isso no e-mail que a gente vai consolidar e mandar para todo mundo depois, tá? A gente tem alguns minutos ainda, então vou pegar algumas perguntas aqui. Eu tenho a Marilene Silva perguntando para a Avenues sobre o Avenues School One-to-One. O que seria? Quem vai responder? Deixa eu ver se eu consigo desmutar todos vocês, vai ficar mais fácil. Eu posso responder rapidamente. O One-to-One da Avenues, a gente tem um programa que cada aluno tem o seu próprio equipamento, então isso acontece em toda a escola, desde a educação infantil até o ensino médio. Isso com certeza ajuda muito a gente nesse cenário. Na educação, no Fundamental 2 e no médio, os alunos têm um computador próprio, que não é deles, e sim da escola, e no uso deles, e na educação infantil e fundamental 1, eles usam iPads. Então, a gente tem esse programa 1 para 1 para os alunos. Legal. Eu não vou mandar as perguntas na sequência, pessoal, mas depois eu vou pegar todas as perguntas e vou pedir para que a Roberta, o Léo, o Brian, o Emerson me ajudem a responder para vocês, tá? Mas tem uma que se repete aqui sobre educação infantil, que é um grande desafio, como fazer isso com a educação infantil. Acho que é realmente uma pergunta que até eu estou curioso, para falar bem a verdade. Bom, eu posso responder sim, porque meu foco fica mais na área de educação infantil, na primária. Então, é bem importante a ter uma agenda diária para mandar para os pais que eles podem seguir. Por exemplo, nada muda muito sobre rotina. Colocamos um template aí falando, já está na hora de story time. E daí os professores gravam um vídeo, por exemplo, deles mesmo lendo um livro
E nós utilizamos a plataforma que se chama Seesaw. Tem versão de graça e daí também tem uma versão Pro. Mas tudo conteúdo, tudo comunicação é feita por essa plataforma Seesaw. E outra coisa, para infantil é um desafio mesmo. Então, que nossos professores estão fazendo, eles estão colocando várias ideias em que eles podem fazer em casa e depois os pais talvez vai tirar uma foto, um vídeo do seu filho ou filha fazendo uma atividade e daí manda para o professor. E começamos com crianças de 3 anos até 9, 10 anos de idade. Então, varia um pouco entre essa idade mesmo. Também, dentro do Seesaw, os professores podem criar atividades e os alunos podem responder. Então, pode colocar um Google Slide com uns vídeos, uns links, umas leituras, e depois o aluno pode responder. E daí o professor pode ser uma troca de ideia e feedback para o aluno, entre o professor e o aluno. O legal do Seesaw é que eles têm um banco de atividades mundial. Então, o professor pode entrar lá e dá para dar uma busqueta, por exemplo, do idade e sujeito. E daí vai aparecer milhões de atividades que você pode copiar, editar e fazer para a sua sala. Então, dá para diferenciar a sua sala dentro de uma plataforma online. Cada aluno não precisa receber a mesma atividade. Dá para diferenciar, sim. Bom, eu espero que essa dica já ajude um pouco sobre o do infantil, mas um desafio mesmo, porque não é igual de uma ensino médio, por exemplo. São necessidades muito diferentes e se vocês olharem aí no chat tem várias pessoas perguntando, porque eu acho que realmente fica muito mais difícil com menor autonomia, com necessidade de participação dos pais, que foi até uma das perguntas aqui, se os pais têm de ser facilitadores. Eu acho que, de certa forma, você já respondeu isso, né? Precisa estar junto, precisa contribuir, né? Sim, em relação a isso, nossos professores, o que estão fazendo? Eles estão gravando as telas do iPad e gravando a voz. Então, se eles criam uma atividade, o professor mesmo, ele grava um vídeo mostrando como vai ter acesso a essa atividade. Vai aqui, clica aqui. Então, o aluno dá para ver exatamente o que precisa e isso ajuda a diminuir a necessidade de ajuda de um adulto lá em casa. É um pouco mais autônomo, mas tem que fazer de novo e volta de fazer e fazer de novo para as crianças conseguem ser muito mais autônomo. A primeira semana é muito difícil, mas muito, porque daí as crianças têm uma pergunta, mas e agora o que faço? E agora? Segunda semana já melhora um pouco, e agora a terceira semana temos muitos alunos que estão trabalhando muito anônimos, estamos recebendo muito mensagem dos pais falando, nossa, não acredito, em 3 semanas meu filho está conseguindo fazer essa toda sozinho. Que legal. Então, não vai acontecer um dia só. Então, vai ser prática e paciência. E daqui umas semanas já eles pegam muito rápido as coisas. Então, a começa tem que mostrar como se fosse na sala atual. Entendeu? Legal. Nosso tempo está acabando, então vou responder uma das perguntas que tem aqui sobre comunicação, se WhatsApp, Facebook, Twitter. Eu vou pegar aqui o que todos os convidados aqui, Emerson, Roberta, Léo e Brian falaram, que é pegar as ferramentas que vocês já usam aí na escola e trazer para essa necessidade de não inventar a roda num primeiro momento. Então, se vocês usam o WhatsApp, continuem com o WhatsApp, ao mesmo tempo, em paralelo,
vamos buscar juntos aí algumas soluções. Eu, de novo, me ofereço realmente para ajudar nesse momento, de buscar essas alternativas. Eu tomaria cuidado um pouquinho com o Facebook e com o Twitter, porque são informações que vão ficar abertas. Claro, se tiver um grupo fechado, ok, e se estiver funcionando para os pais e para as crianças, ok também, mas eu tenho um pouco de receio porque as informações ficam muito expostas. Então, ainda que seja um grupo de WhatsApp, tem algumas limitações, é uma possibilidade. Queria encerrar aqui agradecendo todo mundo, convidados, participantes, dizendo que segunda-feira que vem, às 14 horas, a gente vai repetir essa conversa com algum outro tema que a gente está extraindo dessa conversa aqui, das pesquisas que a gente tem feito com os nossos clientes, para, de novo, tentar contribuir ao máximo da forma que a gente pode, que é trazendo informação, trocando informação. Então, todos convidados para segunda-feira que vem, às 14 estarem aqui. E queria também dizer um pensamento aqui que ficou martelando na minha cabeça durante essa hora que a gente teve essa conversa, que para mim foi absolutamente produtiva e positiva. Eu tenho ouvido muito se falar que as escolas, em linhas gerais, que a educação não mudou nos últimos 100 anos. E tentando olhar para tudo que tudo tem um lado positivo e um lado negativo, e tentando olhar para o lado positivo, que eu acho que é outro exercício que a gente precisa fazer diariamente, internamente aqui com a gente gente está aprendendo a fazer educação de um jeito diferente, aprendendo na raça, no susto, no medo, mas todo mundo junto a gente vai aprender mais fácil e vai ser muito legal. Obrigado para todo mundo, bom trabalho para todos. Eu vou mandar as respostas às perguntas pelos e-mails que todo mundo colocou aqui. Se não colocou, aproveita para colocar agora, pessoal. E mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, Leo. Obrigado, tchau, tchau. Obrigado a todos. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.